primeiro grupo catarinense, mais conhecido pelas siglas PGC ou apenas G, é a maior organização criminosa do estado de Santa Catarina. O grupo comanda rebeliões, assaltos, sequestros, assassinatos e narcotráfico. A facção atua principalmente em Santa Catarina, mas também tem tentáculos em pelo menos 3 estados brasileiros: Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e na fronteira com o Paraguai, Bolívia e Peru. A facção não centraliza seu comando em apenas uma pessoa. Existem 14 líderes, divididos em 2 ministérios. Em 3 de março de 2003, quando o Estado começava a planejar o envio de presos para a recém-construída penitenciária de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, se deu a fundação, batizada inicialmente de GEO Grupo. A organização foi fundada na ala máxima da penitenciária masculina, no bairro Agronômica, em Florianópolis, Santa Catarina. Foi em São Pedro que a organização expandiu seu número de integrantes, fazendo da penitenciária seu quartel-general. Ali se juntaram detentos de alta periculosidade, que viriam a se comunicar e tramar crimes da prisão para as ruas, como Nelson de Lima, o 70, Pedro Alves, o Pedrinho, Valdir Sagim, Jackson Luiz Cardoso, o Yoga, Marcos Paulo Capistrano Melo, o cientista, Valmir Gomes, o Macaco, Rudinei Ribeiro do Prado, o Derru, René Augusto Rocha, o Compadre, Rudinei Siqueira, o Nobre Guerreiro, e Alex Formansky, o Gangster. Na época, os membros eram basicamente do litoral catarinense. Rapidamente, os presos fizeram seu próprio estatuto. Cartas apreendidas em revistas, nas celas e nas ruas demonstravam, na linguagem própria, a liderança exercida no sistema prisional e nos criminosos em liberdade. Em inquérito policial, a Diretoria Estadual de Investigações Criminais, DIC/SC, relata que a facção cresceu de forma vertiginosa a partir de maio de 2003, aos moldes do Comando Vermelho, Rio de Janeiro, e do primeiro comando da capital, PCC, de São Paulo. Foi 70, um dos fundadores do grupo que importou o modelo de operação do PCC para o G, depois de cumprir pena com integrantes da quadrilha paulista, no começo da década de 2000. Entre os objetivos do PGC, o principal é organizar e expandir o crime na rua. No ano de criação da facção, os maiores traficantes de Florianópolis estavam presos. Nessa época, a cidade acobertava a disputa silenciosa pelos pontos de vendas. A facção fortaleceu-se sorrateira dentro do cárcere. O Estado a negou por 9 anos, até a morte de Desi Fernanda Melo Pereira Alves, em 2012. A agente prisional foi executada na frente de casa, no bairro Roçado, em São José, no lugar do marido, o diretor linha dura da penitenciária de São Pedro de Alcântara, Carlos Alves, que estava em Brasília. 10 dias depois, o viúvo participou do espancamento dos detentos. O DEAP, Departamento de Administração Prisional, explicou o episódio que lesionou 69 prisioneiros como contenção de um princípio de motim. No mês seguinte, vídeos mostram ministros do PGC ordenando atentados por represália à violência dentro da penitenciária. Ônibus queimados, bases da polícia ametralhadas, mortes, o chamado salve geral, antes restrito a bilhetinhos interceptados pelo DEAP, tornou-se público através da mídia. O grupo se tornou notório do grande público em novembro de 2012, ao se responsabilizar por diversos atentados contra ônibus, carros particulares, postos de polícias militares e civil e diversos outros locais públicos. O motivo da violência seria os maus-tratos contra os presos que ocorreram na penitenciária de São Pedro de Alcântara. Os ataques ocorreram em 16 cidades, muitas delas concentradas na região da Grande Florianópolis. Foram registradas 58 ocorrências, sendo 27 delas ataques a ônibus. O restante foi a bases das polícias militares, civil e veículos particulares. Após as denúncias e investigação de maus-tratos, superlotação e do número insuficiente de médicos nas penitenciárias, os ataques cessaram por ordem dos próprios bandidos. A segunda e maior onda de violência começou a partir de 30 de janeiro de 2013. O motivo estaria relacionado à transferência de presos e o combate ao tráfico de drogas. Novamente, os ônibus passaram a ser escoltados pela polícia até os pontos mais críticos e a circular com horários reduzidos, afetando a rotina daqueles que usam o transporte público como meio de transporte e o comércio. Até as 19 horas do dia 20 de fevereiro, a Polícia Militar havia confirmado 111 ataques.
Veículos foram incendiados, foram disparados tiros e jogados coquetéis molotovs contra prédios públicos. As ocorrências foram registradas em 36 municípios. Os alvos destes 111 ataques foram 32 contra edificações, 45 contra ônibus, 32 contra carros, e 2 lixeiras e pneus. O governo precisou solicitar ajuda da Força Nacional para coibir os atentados. Os atos foram interrompidos e presos suspeitos da organização dos ataques, integrantes do PGC, foram transferidos para prisões de segurança máxima em Mossoró, Rio Grande do Norte e Porto Velho, Rondônia. A proliferação do PGC se deu de forma vertiginosa. No tráfico, atingiu o mercado de drogas sintéticas. Fora do estado, houve associações com facções rivais. A principal delas foi com o Comando Vermelho, liderado pelo narcotraficante Fernandinho Beiramar, a quem coube, além de trocas de informações, o aperfeiçoamento dos recrutados pelo PGC no manuseio de armas e de fuzis e a sofisticação no modus operandi dos crimes. No Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia, traficantes catarinenses da cúpula do PGC estabeleceram uma rede interestadual de comando e contavam até com uma central telefônica dentro da própria cadeia. A aliança entre as duas facções causou a entrada do PGC na guerra contra o PCC, rival da facção fluminense. Conflito que se intensificou também por Santa Catarina, com a tentativa de dominação de território em comunidades do estado por parte do PCC contra os catarinenses. O principal motivo pelo domínio de Santa Catarina seria os portos do litoral, que facilitaria a exportação de drogas e armas para a Europa, África e Ásia. Só em Florianópolis foram registrados 60 assassinatos em 2016 com ligação com o embate entre as duas facções. Na capital, o principal conflito ocorre no bairro Monte Cristo, na parte continental da cidade. A guerra entre os traficantes das comunidades vizinhas da Chico Mendes, dominada pelo PGC, e Novo Horizonte, aliada ao PCC, se intensificou em 4 anos, desde 2013. O bairro é o mais violento da cidade, pelo grande número de integrantes das duas facções rivais, que tentam dominar a área. Joinville foi a primeira cidade a entrar na guerra das duas facções. Sua localização é estratégica, pois é próxima à divisa com o Paraná, estado que tem as unidades prisionais dominada pelo mesmo grupo. A taxa de homicídios em Joinville já era maior que a de São Paulo e Rio de Janeiro no começo de 2017. O crime de maior repercussão no conflito entre as duas organizações foi o assassinato de Israel Melo Jr., morto no dia 1 de fevereiro de 2016. No dia do crime, os suspeitos sequestraram por um dia 2 pessoas que serviram como isca para atrair a vítima. As iscas foram levadas para o bairro Ulisses Guimarães, na zona sul de Joinville. Lá, em uma casa abandonada, a vítima foi morta e em seguida, decapitada em uma área de mangue. Segundo o delegado, o crime é resultado da guerra entre as organizações criminosas que disputam os pontos de tráfico na cidade, uma na zona sul e outra na norte. Por isso, o grupo levou a cabeça para a área da organização criminal rival, como uma demonstração de força no território inimigo. Em 2017, ano em que o conflito entre as facções se intensificou, Florianópolis bateu o recorde de mortes violentas registradas na história da cidade. O número de mortes violentas em Florianópolis cresceu 89% na comparação com o ano de 2016, fazendo 173 vítimas fatais entre homicídios dolosos, 145, latrocínios, 7, lesões seguidas de morte, 6, e confrontos com as polícias, 15, entre 1º de janeiro e 27 de dezembro. Em todo o ano anterior, foram 92 casos de mortes violentas. Para se ter ideia, o número de homicídios dolosos na capital em 2017, que somam 145 casos, é praticamente 4 vezes maior que o número de casos registrados em Palhoça e São José, cada um com 37 homicídios. Isso que em Palhoça o número de homicídios dolosos teve um crescimento de mais de 100% desde 2016. Em São José os homicídios cresceram 10%, e em Biguaçu, até o dia 20 de janeiro de 2017, o número de assassinatos era o mesmo de 2016, 11 pessoas. As principais causas apontadas pela Segurança Pública de Santa Catarina para o crescimento da violência na região estão relacionadas à guerra entre as facções PGC, primeiro grupo catarinense, e o PCC, primeiro comando da capital, que tenta expandir sua área de atuação no território nacional.
o reflexo da briga entre as organizações criminosas, no entanto, não passa despercebido pela população. Seja pelo impacto que trouxe para os bairros mais pobres, onde famílias vivem praticamente sitiadas, ou até mesmo nas regiões mais centrais que se tornaram palco de horrores em 2017. Naquele ano ocorreu uma seleção de horrores cometidos em Florianópolis facilmente comparáveis aos mais violentos grupos terroristas de outras partes do mundo. Os criminosos da cidade foram aprendendo esse tipo de violência com membros de facções de fora. É uma forma que eles encontram para mostrar poder de uma facção sobre a outra. O que impressiona é a crueldade desses crimes, com decapitações e requintes de crueldade, diz Enio Matos, delegado à frente da Delegacia de Homicídios da capital desde 2011. Algumas dessas execuções foram filmadas e espalhadas via redes sociais, algo até então incomum na cidade. Foi assim com um casal de jovens, ela de 20 e ele de 18 anos, que foi queimado vivo diante da lente de um celular, ou como o caso de uma mulher decapitada com um facão, cujo corpo foi encontrado na noite de véspera de Natal, em dunas do bairro Rio Vermelho, costa do Moçambique. Todos os anos a ONG mexicana Conselho Cidadão pela Seguridade Social Pública e Justiça Penal apresenta a lista das 50 cidades mais violentas do mundo com mais de 100 mil habitantes. O relatório de 2016, por exemplo, continha 21 cidades brasileiras, sendo que a última da lista, Obregón, no México, teve uma taxa de 28,29 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Naquele ano, Florianópolis tinha uma taxa de 19,61 mortes por 100 mil habitantes, e estava longe de entrar para a lista. Em 2017, com uma taxa de 36,8 mortes, a capital catarinense ficou na 39ª posição do ranking.